Garp, no seu passado, já treinou muitos marinheiros, que ele pegou para ser seu aprendiz. Entre eles, temos Kuzan, o antigo almirante Aokiji. Porém, Kuzan desertou da marinha e se tornou um pirata, entrando em uma batalha contra o seu maior mentor, o Garp. Então, se você quer saber como foi a batalha de Garp contra Kuzan, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu acho muito interessante todo o universo de One Piece. No começo eu nunca imaginaria ver o Kuzan lutando contra a marinha, ainda mais contra o Garp. Mas isso realmente aconteceu e é essa batalha que eu vou te mostrar agora. Mas é claro que eu vou pedir para você quebrar o gelo e acertar um grande soco nesse like. Um soco tão poderoso quanto o do Garp no like desse vídeo. Mas então, vamos agora para Garp contra Kuzan, a batalha de mentor e discípulo. Após a abolição do sistema Shichibukai, todos os Shichibukais voltaram a ter suas recompensas ativas e o Koby recebeu a missão de ir até Amazon Lily para capturar a Boa Hancock. Então, usando a nova tecnologia que substituiu os Shichibukais, que são os serafins, os marinheiros abriram caminho até Amazon Lily. Porém, quando eles chegam na ilha, logo em seguida os piratas do Barba Negra também invadem o local. Koby imediatamente vai até a Hancock e solicita que ela se entregue à marinha, mas a imperatriz se recusa e ataca os marinheiros, petrificando a maioria dos fuzileiros navais. E no momento em que ela estava prestes a atacar Koby, Barba Negra aparece e agarra Hancock pelo pescoço, anulando assim o seu poder de sua fruta. Koby, então, vendo o que estava acontecendo, tenta negociar a liberdade da Hancock para que ela pudesse despetrificar todos os marinheiros, mas Barba Negra se recusou a confiar na Hancock e libertá-la. E então, no momento em que ele estava prestes a matá-la, de repente, Silvers Rayleigh chega até o local. Ele age como mediador da situação, fazendo com que Barba Negra soltasse a Hancock e ela despetrificasse todo mundo. Mas as coisas ainda não tinham acabado, porque Barba Negra, ao sair da ilha, tentou sequestrar 800 soldados da marinha e um navio de guerra, e para que isso não acontecesse, Koby ofereceu sua própria vida, fazendo Barba Negra o sequestrar ao invés dos outros soldados. Koby então foi levado até Hachinosu e ficou preso por lá, até que algumas semanas depois, Perona, que estava atrás do Gecko Moria, trouxe as chaves para Koby em troca de ele libertar o Moria, que também estava preso na ilha. Koby concordou e depois de libertar também outros prisioneiros, fugiu pela ilha, apenas esperando a hora perfeita para ir embora dali ou até o resgate chegar. A notícia do sequestro de Koby então finalmente chega até os ouvidos de Garp, e imediatamente, mesmo contra as ordens da marinha, Garp decide salvar Koby. Ele então navegou até o quartel G14 da marinha antes de seguir para Hachinosu, o território do Barba Negra. A vice-almirante Doll tenta fazer o Garp mudar de ideia, mas nada mudava sua intenção de salvar seu discípulo Koby. Garp então grita o Helmeppo o chamando para se juntar a ele no resgate de Koby. E além de Helmeppo, Garp também recrutou vários membros da SWORD e até mesmo a Tashig para ir em sua missão. E com essa equipe formada, os fuzileiros navais então partem para Hachinosu para confrontarem uma tripulação Yonkou. Assim que chegam na ilha, eles imediatamente começam a destruir tudo no caminho e acabar com todos os piratas que encontram, enquanto avançam para o centro da cidade. Kujako, uma contra-almirante membro da SWORD, usa os poderes de sua fruta da adestração para adestrar os prédios e fazer com que eles se movam, cercando o centro da cidade e prendendo boa parte dos piratas de Hachinosu naquele meio. Enquanto Hibari, uma comandante do quartel-general, consegue encontrar o Koby fugindo na cidade. Ela o resgata e dispara uma invenção do Vegapunk nos piratas, que transforma toda a pólvora em flores.
Assim, eles não conseguem atirar e toda vez que atiram, os projéteis se tornam flores. Agora, com os piratas presos no centro da cidade, com os prédios os cercando em volta e sem conseguirem atirar, de repente, o navio do Garp salta do mar e sai voando por cima da ilha em direção ao centro da cidade. Os piratas olham para cima e se assustam com o navio, mas se assustam ainda mais quando veem Garp na proa do navio gargalhando com aquilo. Eles então entram em pânico e gritam para fugirem, mas não tinham para onde ir. Eles estavam cercados. Garp então pula da proa do navio e, preparando seu haki, ele grita para todos os piratas que eles mexeram com a pessoa errada, porque Kobe é o futuro da marinha e, mais do que isso, ele é o seu amado aprendiz. E após dizer isso, Garp dispara um soco imbuído com um poderoso haki ainda no ar, chamado Galaxy Impact. O impacto do golpe, mesmo não acertando nada, apenas o ar, se projeta para baixo, criando uma esfera gigante de destruição que acerta o centro da cidade com todos os piratas presos e os dizima completamente. Garp então pousou em segurança na ilha, enquanto o navio de batalha continuava voando atrás deles, prestes a cair. Mas no momento em que ele iria cair no chão, Prince Grus usa sua fruta da argila para amortecer a queda. Garp então olha em volta com toda a destruição de seu golpe e diz estar desapontado por ter ficado fraco demais com a idade, para grande choque e surpresa dos piratas do Barba Negra. Agora, com tudo pronto e o Kobe já estando em segurança com a Hibari e o Kobe correm para o navio para se juntar à equipe e eles irem embora dali o quanto antes. Porém, de repente, Hibari é completamente congelada, deixando todos apavorados, porque na frente deles estava Kuzan, o antigo almirante Aokiji. Garp, furioso, grita para o Kuzan voltar a Hibari ao normal, mas Aokiji diz que enquanto ele estiver ali, ele não poderá deixar com que Kobe fuja. Mas mesmo assim, Garp ainda continua insistindo. Ele grita para o Kuzan voltar a Hibari ao normal e voltar para a marinha, mas Kuzan apenas responde que nenhum desses pedidos será realizado e que ele está fazendo o que ele quer agora. Dizendo isso, somos apresentados a uma caixa de diálogo mostrando Kuzan como o 10º capitão titânico dos piratas do Barba Negra, ou seja, ele agora é um pirata e que serve ao Barba Negra. Imediatamente então Kuzan dispara uma bola de gelo que congela o Garp completamente, mas isso não era o suficiente para parar o lendário herói dos fuzileiros navais. Garp no mesmo instante quebra o gelo e pula em direção ao Kuzan, e assim que ele se aproxima, ele acerta um golpe insano, imbuído com o haki do rei chamado Blue Hole, que afunda Kuzan no chão com impacto e o deixa inconsciente. Enquanto Kuzan está inconsciente, os outros capitães titânicos do Barba Negra que estavam na ilha atacam Garp e os marinheiros. Garp então joga San Juan Wolf no mar, o que faz com que os piratas do Barba Negra corressem para salvá-lo do afogamento. Vasco Shot tenta queimar Garp cuspindo uma bola de fogo, mas Garp apenas segurou alguns piratas aleatórios como escudos humanos e após eles começarem a pegar fogo, Garp começou a arremessá-los pela ilha, fazendo com que várias partes da ilha fossem destruídas e pegassem fogo, aumentando ainda mais a destruição de toda Hachinosu. Enquanto Garp luta contra os piratas do Barba Negra, os outros marinheiros levam o navio até a água novamente e estão se preparando para partir, deixando apenas Garp, Kobe, Helmeppo e Prince Grus para trás por enquanto. Garp então grita para os três que eles já terminaram por ali e que era para todos fugirem para o navio, mas de repente Kuzan recobra a consciência e se levanta. Ele se ajeita, libera seu haki do armamento e se prepara para continuar o confronto contra Garp.
Assim que Garp vê Kuzan se levantando, ele fala para Koby, Helmeppo e Prince Gruz correrem para o navio, porque ele iria dar cobertura para eles. Os três então concordam e imediatamente saem correndo, mas Koby ouve um grito de socorro atrás dele e decide voltar para ajudar. Porém, quando ele volta, ele percebe que tudo era uma grande armadilha e que Shiryu estava invisível, apenas esperando por esse momento. Shiryu então tenta esfaquear Koby, que está vulnerável, mas nesse instante, Garp corre para salvá-lo. Ele empurra Koby e entra no seu lugar, tendo a espada de Shiryu atravessada pela sua barriga. Garp sente esse golpe, mas imediatamente contra-ataca, acertando um soco em Shiryu e o jogando no chão. Ao ver isso, Koby entra em choque. Ele foi ingênuo demais e tudo isso era culpa sua, enquanto diversos piratas atacam de uma vez, se aproveitando do ferimento do Garp para o derrotar. Kuzan também se aproveita disso e imediatamente ataca Garp com um soco em cheio em seu rosto. Garp também rebate e acerta um soco no rosto de Kuzan, com o impacto de seus golpes, criando uma pequena explosão na ilha. Tanto Garp como Kuzan caem com os golpes, e Koby, Helmeppo e Prince Gruz voltam para protegerem o seu herói. Porém, de repente, Avalo Pizarro usa sua fruta para se assimilar à caveira de Hachinosu e, criando enormes braços, ele se prepara para afundar o navio da marinha e impedir todo mundo de fugir da ilha. O navio tenta disparar canhões, mas nada parava a gigante mão prestes a afundar todos eles. Garp já estava exausto no chão, tanto do golpe que recebeu do Kuzan como do ferimento em sua barriga, e já não havia mais esperanças. Os marinheiros estavam se preparando para pular do navio, mas enquanto todos estavam em pânico, Garp fala para Koby, Helmeppo e Prince Gruz que eles podem salvá-los. Garp diz que ele vai criar uma abertura rápida e nesse tempo Koby vai destruir a mão gigante, o Gruz vai proteger o navio dos destroços e o Helmeppo vai garantir que ninguém fique no caminho dos dois. Koby não acredita que é capaz de destruir a gigantesca mão, mas Garp estava contando com ele, e com isso, os três partem para a missão. Garp então, com dificuldade, se levanta. Ele olha para frente e vê que Kuzan já estava de pé também, pronto para continuar a luta. Kuzan olha para o Garp e diz que ele não vai conseguir ir a lugar algum com todos esses ferimentos, mas Garp responde que são apenas feridas superficiais, e dizendo isso, Garp de repente dispara para frente em direção ao Kuzan, o assustando. E sem que ele pudesse fazer nada, ele é atingido por um soco em cheio do Garp, que o coloca no chão mais uma vez. Garp então sai correndo em direção à caveira de Hachinosu, onde o Avalo Pizarro estava assimilado. E com um enorme soco, Garp parte a caveira ao meio, fazendo o Pizarro sentir muita dor, e esta era a distração que ele havia dito. Koby então, percebendo isso, no mesmo instante pula em direção à mão e se prepara para atacar. Os piratas olham para ele e riem da sua cara, dizendo que ele não poderá fazer nada com uma mão gigantesca daquelas. Mas surpreendentemente, Koby acerta um golpe tão forte que destrói a mão completamente. Um soco tão forte que uma mão gigantesca, capaz de destruir um navio de batalha, foi partida ao meio. Garp, já sem forças, vê o feito de seu discípulo e começa a rir muito, enquanto Gruz usa sua fruta da argila para segurar os destroços do impacto. Koby, Helmeppo e Gruz então entram no navio e estão prestes a partir de Hachinosu. Faltava apenas a presença do Garp. Mas nesse momento, eles recebem uma ligação via Dendemushi. Era do próprio Garp. Garp diz para eles seguirem em frente,
e se afastarem o mais rápido possível. Ele fala que o mais importante é que todos estão a salvo agora e para eles não se importarem com ele, porque todos eles são o futuro da marinha. Ao dizer isso, vemos que o Garp, já sem forças, está sendo congelado pelo Kuzan, enquanto cai em gargalhadas com sua derrota. Ele não tinha mais forças para continuar lutando e acabou sendo derrotado por Kuzan e os piratas do Barba Negra. E com isso, a batalha chega ao fim. E bom galera, essa é a batalha do Garp contra o Kuzan. Na verdade, pra mim, o Kuzan só apanhou pro Garp e só ganhou no final porque ele foi pego por um ataque de surpresa. Mas eu quero saber o que você achou sobre essa batalha. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha se divertido. E se você gostou, eu conto muito com seu like, que é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder mais vídeos como esse e sempre que sair, você vai ser um dos primeiros a receber. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!